Mas eu quero agora abrir a Bíblia. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Mateus 7, 13. Você já preparou aí, né? Não se distrai com nada, né? Você conversa aí com o seu familiar. Agora eu estou ouvindo a palavra de Deus, né? Manter o seu celular aí conectado na palavra, não se distrai com WhatsApp, com nada, que Deus vai falar no teu coração, vai te encher mais e mais da presença dele, amém? Diz assim a palavra de Deus, em Mateus 7, 13. Entre pela porta estreita, pois lá é a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Agora, combina esse texto que você acabou de ler, abrindo também lá em Lucas, capítulo 13, versículo 22. Lucas 13, 22. Diz assim: depois Jesus foi para as cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. 23. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhe digo que muitos tentarão e não conseguirão. Amém? Feche seus olhos ainda. Senhor, muito obrigado. A Deus, porque nós estamos com o nosso coração cheios da Tua presença. A Deus, que Tu enche a nossa vida como esse fogo que nós cantamos. Que Tu venha, Deus, e toma todos os nossos sentidos, as nossas emoções, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossa vida e em nosso coração. A Deus, para tratar-nos, para trabalhar, para Deus nos purificar de todo mal e nos fazer ser pessoas melhores através da ação da Tua palavra. Que a Tua palavra traga cura ao nosso interior, que a Tua palavra traga libertação à nossa alma, ao nosso espírito, que possamos receber o refrigério, que possamos ter a nossa vida edificada, consolada ou exortada, Pai. Mas nós queremos, nesse momento, pedir a Ti, tenha liberdade, Espírito Santo. Nos assentamos aos Teus pés e queremos ouvir de Ti tudo que Tu tens a falar, a Deus, à nossa alma, ao nosso espírito, trazendo restauração sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estamos aí falando sobre escolhas e caminhos. Estamos aí na quarta palavra sobre isso. E você que está abrindo agora, está nos vendo agora pela primeira vez, eu te sugiro que você vá lá no YouTube da igreja, SNT, Jardim Botânico, DF, e assista as outras palavras que antecedem a essa, que essa já é a quarta. Já vimos nessa anterior falando sobre algumas escolhas, falamos sobre caminhos largos, falamos sobre caminhos estreitos, falamos sobre a porta larga, fenomenal, achei que fosse interessantíssimo a palavra que Deus nos deu, nos revelou ao nosso coração, ao seu coração, falando sobre o caminho largo, a porta larga e o caminho largo. E nós fechamos semana passada falando sobre o caminho, sobre a porta larga. Então busque lá. E eu quero falar hoje especificamente sobre a porta estreita. Então a combinação é interessante, porque ela fala sobre dois caminhos, o caminho estreito pela porta estreita, e o caminho largo que leva à porta larga. É interessante porque, no resumo assim geral, apenas para a gente dar uma introdução no assunto que a gente vai estar falando da porta estreita, há pessoas que viviam em caminhos largos, passaram pela porta estreita, que é o próprio Jesus. E depois ela precisa continuar vivendo no caminho estreito. Então ela sai do caminho largo, se converte, aceita Jesus, passa por essa porta estreita, e depois, meu irmão, a vida dela continua estreita. Porque a partir do momento que ela reconhece Jesus, ela vai ter que renunciar a muitas coisas na sua vida. Ela vai ter que mudar seu interior, vai ter que aprender a trabalhar com perdão, vai ter que aprender a trabalhar com os princípios bíblicos que vão reger a vida dela, porque a propósito, como falamos semana passada, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a partir do momento que você passa pela porta estreita, Cristo passa a viver dentro de você.
E Jesus não vai andar por você em caminhos largos. Ele vai te conduzir em caminhos estreitos. Como eu também falei, o Evangelho, para quem passa pela porta estreita, não se iluda de que você vai sair do caminho largo, de que pessoas podem sair do caminho largo, passar pela porta estreita que é Jesus, vai para a revisão de vida, se converte, começa a fazer os frutos vencedores, começa a crescer em Deus, mas logo, se ela não se policiar, se não continuar no caminho estreito, o diabo começa a enviar situações, ações, interesses, e começa ela agora a voltar para caminhos largos. E a Bíblia diz que o quadro daquela pessoa que saiu do caminho largo, passou pela porta estreita e voltou para o caminho largo, é multiplicado. Então, as questões difíceis diante da conversão, ao passar pela porta estreita, e quando ela volta para o caminho largo, é muito mais complicado. É potencializado. O diabo faz isso. Mas aquele que conhece Jesus e passa pela porta estreita, ele começa a entender na vida dele, sabe o quê? Que agora, meu irmão, ele não tem mais a liberdade que ele achava que tinha. Porque agora, o Cristo vivendo dentro de mim, eu preciso me lapidar, eu preciso começar a renunciar a algumas coisas na minha vida. Como falei semana passada. Então, o seu desafio hoje é você entender que a porta estreita, que Mateus 7,13 falou, né? Eu vou ler rapidamente para que você relembre. Diga assim, entre pela porta estreita, porque largo e amplo é o caminho para a porta larga. Mas o caminho para a porta estreita é estreito. Jesus até entende que você veio de um caminho largo, de uma vida promíscua, fora da presença de Deus, aceitou a Ele como único e eterno Salvador, e a partir daí, Ele começa a trabalhar com você, através da porta estreita, um caminho estreito. Muitos confundem as coisas. Acha que, eu vim fazer o que eu queria, aceitei Jesus, já sou salvo, posso voltar a fazer o que eu quero? Não, não é mais assim. Muitos confundem essa liberdade que Deus nos dá com libertinagem. Então presta bem atenção nisso. Jesus não está preocupado, não tem uma preocupação com o caminho largo que você vivia antes dele. Porque não existe medida de pecado. Pecadinho e pecadão. Não existe isso. Jesus te perdoa de tudo. Mas veja bem, o caminho largo que você vivia antes de Jesus, como se é comentado, é esquecido. Você pode até viver uma consequência, mas aquilo não tem mais uma ação direta sobre a sua vida. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus e foi para o caminho estreito, o Evangelho declara o seguinte para nós, né, em linhas gerais. Jesus não te chama para viver um Evangelho, né, de puramente liberdade. Jesus te chama para você viver um Evangelho que é limitador. Um Evangelho que diz para você o que você pode e o que você não pode fazer. Pastor, isso quer dizer que agora eu tenho que viver assim? Eu vou viver agora uma lavagem cerebral e viver dessa forma? Deixa eu te falar, o Evangelho não te chama para uma vida de facilidades. Você vai ter que renunciar a muitas coisas na sua vida. Porque a propósito, como nós falamos, se eu não vivo, mas Cristo vive dentro de mim, então agora não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus. E tem muito crente que quer passar pela porta estreita e quer viver suas próprias vontades. Deus pode até realizar os seus sonhos, mas como nós já aprendemos, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Então o sonho que você vive hoje, ótimo, continue sonhando, não tem nada de errado nisso. Mas esteja certo, você que passou pela porta estreita e reconheceu Jesus na sua vida, entenda, os sonhos de Deus agora sobre a sua vida são muito maiores do que os seus próprios sonhos. Então o seu desafio é você entender isso. Quando Jesus ele falou, né, nesse diálogo, falando sobre a porta estreita, falando que a porta estreita, né, ela precisa ser conquistada com esforço. Então, não tem como você passar pela essa porta estreita e conquistá-la, esse caminho, sem que você se esforce. Né? A porta, no sentido literal, como falei um pouco semana passada, lembra? A porta separa dos ambientes. Olha aí na sua casa. Repara aí. Os ambientes, eles são separados, né, em linhas gerais. Tem nas casas modernas aí que não é muito assim não. Mas em linhas gerais, as portas separam ambientes. Então você tem, certamente na sua casa, com certeza você tem aí uma porta que separa um quarto ou uma sala de um banheiro. Então essa porta, no literal, separa ambientes. Quando você dá um F5, você atualiza isso para o mundo espiritual, muitas das portas por onde você passa vão separar ambientes da sua vida. O que Jesus queria falar para os seus discípulos era o seguinte, né, como nós lemos lá em Lucas 13, 24. Ele falou assim, após ele ser indagado sobre a salvação, ele falou assim, esforcem-se
para entrar pela porta estreita. O que isso quer dizer? Não é facilidade. Você desprende força. Você faz para você ir em direção a Deus. Pô, pastor, mas é muito difícil. Por quê? Porque aquele que opta em deixar o caminho do mal, deixar de viver uma vida de libertinagem, como eu falei, ou uma vida com um caminho amplo, fazendo o que quer, meu irmão, para ele sair dessa vida e vir para a porta estreita, ele vai ter que se esforçar muito. Então, a palavra de Deus aqui, ela é reveladora, mas ela é muito direta, dizendo o seguinte: para passar pela porta estreita, tem que se esforçar. Pensa aí na sua vida. Pensa aí você que já é convertido. Pensa aí o quanto que você que tem que lutar, o quanto você tem que pelejar, o quanto que você tem que orar, o quanto que você tem que jejuar para você ir e ter as suas conquistas. Para pensar nisso. Começa uma campanha de oração, daqui a pouco começa uma campanha de jejum, daqui a pouco você faz o seu jejum pessoal. Essa igreja tem um dia de jejum, todos da igreja, em um dia da semana, que é segunda-feira, fazemos jejum. Então você imagina, isso é um esforço. Quem não estava acostumado a isso, faz do jeito que quer. Mas a partir do momento que você vem para Cristo, voltando a falar, o Evangelho não te chama para uma vida de facilidades. Ele te chama para uma vida de renúncia. Essa é a porta estreita. Infelizmente, muitos pensam assim: então eu não quero não, eu vou continuar vivendo um caminho largo. Lembra, o caminho largo leva para a porta larga, que é a porta da ação do mal. Mas para aprender sobre isso, veja lá a nossa pregação, a segunda pregação que fala sobre isso. Então os discípulos perguntaram sobre a salvação. Jesus falou que tinha que ser feito com esforço. Agora, vamos para uma definição interessante sobre esforço, né, para você continuar nesse fio da meada aí. Eu fui atrás dessa definição de esforço. Diz assim, na sua definição: é uma mobilização de força para vencer uma outra força contrária para aquilo que você quer atingir. Então esse esforço aqui, numa linha, né, dentro desse conteúdo, desse contexto, significa o seguinte: você faz o esforço para vencer aquilo que quer te paralisar. A questão é, se você, como diz a música, né, vida leva eu. A gente pensa assim. O vento, no versículo bíblico, uma folha seca caída no chão. Vai para lá, o vento leva. Né? O diabo faz isso. Então, quando Jesus fala os seus discípulos que para você ganhar a salvação, você conquistar o direito de andar por esse caminho estreito, você precisa desprender esforço, ele também já está dizendo, não é só força, é esforço. E a definição do esforço, como eu comentei com você, qual é? É você vencer aquilo que quer te paralisar. Então, é interessante, né? Você já deve ter estudado um pouco sobre isso. Lá na terceira lei, né, de Newton, ele fala o seguinte, que fala sobre o princípio da ação. Então, para toda ação, existe uma reação contrária. Então, toda força que você coloca sobre alguma coisa, ela cria uma resistência. Então, se você tiver mais força do que esse objeto, vou dar um exemplo. Se você consegue empurrar 100 quilos, e esse objeto tiver 100 quilos, com muita dificuldade você vai conseguir empurrá-lo. Por quê? Porque ele está fazendo, né, uma força contra a sua força em relação a ele. Agora, se você consegue empurrar 100 quilos e esse objeto tem 130 quilos, ao você desprender força e esforço, você não consegue movê-lo. Por quê? Porque ele está além da sua capacidade de força. Então, Jesus já falou isso. Quando a lei de Newton, né, a terceira lei de Newton, veio explicando isso, meu irmão, já estava na Bíblia. Jesus já explicou sobre esforço. Então o que ele quer falar? Isso assim numa linguagem bem direta. É você entender que você vai precisar desprender muito esforço contra uma força contrária que quer te impedir de você passar pela porta estreita. Por isso que é difícil na semana que antecede a revisão de vidas. Por isso que é difícil, você se programa para vir ao culto, você se programa para assistir esse culto, você se programa para não, a partir de agora eu vou viver a minha vida em santidade. Sabe o que acontece? Você sofre algo vem sobre você e quer te impedir de ir à frente.
O seu desafio qual é? É você ter mais força do que o objeto que você quer empurrar. Essa é a lei física. Agora, quando você dá um clique e você vem para o mundo espiritual, entenda quem é esse opositor. Contra quem você faz esforço. Entenda, pode ser contra você mesmo. O diabo pode até atuar e querer impedir você de ir à frente. Por mais esforço que você faça. Mas muitas das vezes não há o diabo na jogada. Há as suas convicções interiores, há os seus paradigmas, há a sua religiosidade, há a sua idolatria, que muitas das vezes impede você. Isso é um objeto que você tem que empurrar. O que Jesus falou aqui sobre você se esforçar, ele está dizendo isso. Ele falou para o discípulo, olha, a salvação não se ganha de qualquer forma. Você tem que fazer muito esforço para vencer a força contrária do mal que quer impedir você de passar pela porta estreita. Então entenda isso. Eu quero analisar com você, né, uma história interessante. Lá no livro de Neemias, capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Deixa que você procure aí. Vai aparecer na tela aí. Quero que você também localize. Neemias, capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim. Olha a história dele. Né? Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, ele disse... Pausa. Stop. Para aí. Talvez você não conheça a história de Neemias. Vou falar rapidinho só para continuar daqui. Neemias, ele servia a um rei. Esse rei era contrário aos princípios de Deus. Neemias, ele pede uma carta aos reis para ele ir na cidade dele para reconstruir os muros de Jerusalém. Veja bem isso. E o rei libera ele, deu uma autorização para ele, para que ele saísse de onde ele estava e fosse até a cidade, sua cidade natal, para reconstruir os muros. Mas observa só, nessa cidade existia um governador chamado Sanbalate. Era esse nome, Sanbalate. Era o governador da região. Quando Neemias chegou lá para reconstruir os muros, primeira dificuldade que ele teve com o governador local. Mas aí, a carta do rei. Então, quando o governador se levantou como um opositor, porque ele não queria que os muros fossem reconstruídos, existia um interesse, né, além de espiritual, também econômico naquela região. Então, quando ele foi impedir Neemias de reconstruir os muros, sabe o que ele fez? Pegou a carta, a autorização que ele tinha do rei, e mostrou para o governador. O governador não teve nenhuma opção, a não ser de deixar ele reconstruir os muros. Mas aí, o que Sanbalate faz? Que é esse versículo agora. Neemias, quando chega na região da cidade natal dele, começa a reconstruir os muros. Sanbalate se levanta como aquele opositor. Lembra da força contrária? Esse era Sanbalate. Ele levantou uma força contra Neemias. Mas quando Neemias fez o esforço de ir à frente, ele tinha autorização do rei. Deixa eu te falar, já aprenda daí. Quando você está em Deus, você é mais forte do que qualquer força contrária a você. Vou repetir, quando você está em Deus, você é mais forte do que qualquer força contrária a Deus. Porque não tem como medir força com Deus, meu irmão. Lembra? Jesus agora habita dentro de mim, então agora eu sou um com o Pai. Então a força que você tem dentro de você é muito maior do que qualquer força de oposição. Então, só que voltando um pouquinho, chegando em Neemias, voltando na história de Neemias, a oposição de Neemias era Sanbalate. Mas sabe o que acontece? Sanbalate se levanta como opositor, mas lembrando, Neemias tinha a carta do rei. Deus quer dar a você a autoridade para você vencer na sua vida todos os opositores, que pode ser a bebida, pode ser o tóxico, pode ser suas questões emocionais, pode ser suas questões espirituais. Deus quer te dar essa autorização. Ele quer colocar dentro de você esse poder através do Espírito Santo, que é o louvor que fala sobre o Espírito que vem como fogo. Ele quer colocar dentro de você o máximo da presença dele para você vencer as suas lutas, para você vencer essa doença que muitas vezes te paralisa.
Para você vencer, muitas das vezes, essas suas questões emocionais que querem te paralisar. E às vezes a questão emocional é a barreira que impede você de ir à frente. Deus quer te encher do Espírito Santo de Deus, para que cada vez mais caiba que você diminua e que ele cresça. Como diz o louvor, né? Que você diminua e que ele cresça. Cada vez mais que Deus cresce dentro de você, mais forte você fica. Para vencer quem? Os opositores. E aí, esse cara, chamado Sanbalat, ele faz algumas perguntas. É interessante. Não vou falar sobre todas elas hoje. Mas ele faz 5 perguntas. Voltando no versículo 1, ele fala assim: quando Sanbalat soube que está reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Esse é o opositor. Você está lá vivendo a sua vida e de repente você, essa opção é sua, você se enche de força, um pouquinho de força que você tem, vence todo o mal, né? Que muitas das vezes quer te puxar cada vez para o caminho largo. Você toma a decisão de você aceitar Jesus, ou toma a decisão de você pôr revisão de vida, e a partir de agora, a partir desse momento, os opositores vão se levantar. O diabo não quer que você saia da presença dele, não quer que você saia do caminho largo e venha para o caminho estreito e passe pela porta estreita. Então o que ele começa a fazer? Levantar opositores. Aqui está Sanbalat, é a tipificação do mal na vida, na interferência, como um opositor na vida de Neemias. Entenda isso. Hoje você é o Neemias. Hoje você está reconstruindo o muro da sua vida. Hoje está reconstruindo a sua vida. Hoje talvez a sua vida tenha sido detonada por as questões do mal, pelo caminho largo que você estava andando. E agora você vem para reconstruir os muros da sua vida. Aí quando você começa a reconstruir os muros da sua vida, você vai para a revisão de vida, começa a caminhar com Deus, aceita Jesus, começa a caminhar, saiu do caminho largo, veio para o caminho estreito, passou pela porta estreita, aceitou Jesus. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O inimigo vai continuar se levantando. Ele vai continuar cada vez mais, vindo com mais força, mais força, mais força, para te tirar dos caminhos de Deus. Sabe qual é o seu desafio? Sabe qual é o seu desafio? Você se encher mais de Deus e ficar mais forte, muito mais forte. Porque o maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no caminho largo, aquele que está no mundo, nesse sentido espiritual. Então, se encha mais de Deus. Mas vamos para a pergunta. Primeira pergunta que Sanbalat faz, conversando com seus amigos, olhando os judeus reconstruindo os muros, literalmente os muros de verdade, mas tinha um significado espiritual. Ele faz a primeira pergunta, e quero conversar com você hoje. Diz assim: o que fazem aqueles fracos judeus? Você lê lá, Neemias 4, 1 em diante. O que o opositor faz? Que é o Sanbalat. Ele olha, ele vê Neemias trabalhando, e sabe o que ele fala? Os seus compatriotas, vamos dizer assim, aqueles que ajudavam ele a governar, olha os judeus trabalhando, ele era contrário, era um opositor, mas os judeus que estavam reconstruindo os muros tinham autorização do rei para fazer aquilo, então ele não podia impedir. Mas olha o comentário que ele faz. O que fazem esses fracos judeus? Deixa eu te falar uma coisa. Quando o opositor se levanta, ele se levanta, quando a sua vida, ele se levanta com uma função. Sabe qual é? Trazer dúvida sobre as suas capacidades pessoais. Criando um sofisma de que você é fraco, de que você é incapaz. Para pensar um pouquinho. Talvez você não conseguiu reconstruir os muros da sua vida em determinadas áreas. Sabe por quê? Porque as vozes de Sanbalat, entre aspas, no mundo espiritual, ainda ecoam nos nossos dias. Porque o que estava em Sanbalat naqueles dias é o mesmo mal que atua hoje no mundo. E essa voz do mundo ecoa por aí e às vezes chega aos nossos ouvidos, ou porque por causa dos nossos sofismas e paradigmas interiores, ou muitas vezes pelas vozes daqueles que estão ao nosso redor, dizendo que você é fraco.
dizendo que você não consegue. E aí você olha a vida de fulano, Betano, Cicrano, tudo prosperando, mas a sua não vai para frente. Sabe por quê? Porque Sanbalate se levanta para criar esse sofisma e uma barreira para você, dizendo, sabe o quê? Que você é fraco. Então, a primeira ação que Sanbalate faz, que o mal faz, se opondo contra você hoje, é dizendo que você não consegue, que você é fraco. Quando ele diz isso, o que fazem esses fracos judeus? Ele estava rotulando uma definição de que eles eram fracos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção nessa primeira pergunta. O que fazem esses fracos judeus? Reconstruir os muros. Não vão conseguir. Só essa primeira pergunta. As outras vamos falar depois. Em outro culto. Mas olha só o que ele fala. O que fazem esses fracos judeus? A palavra que salta esse texto, que eu estou falando agora, é sobre fraqueza. Mas observe que nesse texto também existe um verbo ali interessante. Diz assim, ó, o que fazem? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Eles estavam no movimento de fazer. Eles estavam sendo rotulados como fraco, mas eles estavam construindo. Eles estavam lá virando massa, pegando pedra. Eles estavam reconstruindo os muros. E ao fazer a obra, ao trabalhar, ao ir botando pedra sobre pedra e ser visto por Sanbalate, que falou isso, que faz os fracos judeus. Eles estavam no movimento de fazer. Você sabe o final da história que eles construíram os muros. O seu antídoto, presta atenção nisso que eu vou te falar. O seu antídoto para a ação do mal de te chamar de fraco, sabe o que é? Conforme o texto? É você fazer. E sabe o que significa se fazer? É você estar em movimento, você está numa obra, você está debaixo de uma missão. Deus, quando chama alguém, Ele também dá uma missão para esse alguém. A Bíblia nos diz, ide por todo mundo e fazei de todos, dos 4 cantos da terra, discípulos. Ensinando-os. Então, a partir do momento que você começa a conhecer a Deus e começa a crescer em Deus, entenda bem, você está fazendo a obra de Deus. Neemias estava ali, fazendo, autorizado pelo rei, reconstruindo os muros. O diabo vem, Sanbalate vem e diz que ele é fraco, que ele não consegue. E aí, aqueles que absorvem isso dentro de si, sabe o que passam a fazer? Nada. Quantas pessoas você conhece que foi vencido pelas essas vozes? Até começou bem na igreja, até começou a crescer, começou a prosperar, começou a conhecer a palavra de Deus e tal, mas as vozes vieram, ele se enfraqueceu e ele voltou para aquele quadro do caminho largo. Já viu isso? Então, o seu desafio, entenda isso, de que as vozes virão, mas você precisa ser forte, mais forte do que as vozes. Você acha que Neemias parou a obra só porque falaram que ele era fraco? Não, meu irmão. Ele continuou fazendo. Então, deixa eu te falar uma coisa. O antídoto para você vencer as vozes que te falam que você é fraco é você ser perseverante nos seus propósitos. Então, se lê a Bíblia, lê com ousadia. Extirpe, apague palavras de fraqueza na sua vida. Ah, porque eu sou fraco. Ah, porque eu não consigo. Ah. Você imagina se Neemias chegasse com aquela multidão de gente lá e ouvisse essas vozes opositoras contra a missão dele e falasse, gente, tá vendo? Pô, estão falando que a gente é fraco, né? Realmente, não dá, o muro é muito grande. Ele não tinha reconstruído os muros. Muros da sua vida. Muitos deles não foram construídos porque você deu a atenção às vozes de Sanbalate dizendo que você é fraco. Sabe qual é o antídoto? Continua fazendo. Continua na obra. Continua na missão. Continua no propósito. Isso é ter esforço. Fechando a palavra, Jesus que dizer aqui, sabe o que era? Era que passar pela vai requerer de você esforço. Esforço é você ouvir as vozes e vencê-las. Talvez até hoje na sua vida você tenha vivido uma vida de derrota. Talvez até hoje, muitas das áreas da sua vida, você ainda não conquistou porque as vozes dizem que você não consegue. Sabe uma coisa? Continua fazendo, continua buscando, que Deus vai te encher. Diz o louvor, Deus vai te encher. E à medida que Ele vai te enchendo, você vai ficando mais forte. E aí, já essas vozes vão fugir de você.
E aí, a palavra que diz que fazes fracos judeus, não vai vir sobre a sua vida. Elas vão se apagar. Porque dentro de você, não vive mais você, mas Cristo vive dentro de você. A força que você tem hoje não é de você, é Deus que colocou em você. Então você consegue vencer. Esse é o seu maior desafio. Esse era o diálogo de Jesus com os seus discípulos, dizendo: esforcem, se esforcem. Como é que eu faço para prosperar, para ganhar salvação, para crescer em Deus? Palavra de Jesus: se esforce, porque você só com esforço você passa pela porta estreita. Entendeu isso? Entenda isso do seu coração. Entenda. Em Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até hoje, até agora, o reino de Deus é tomado à força. Algumas versões falam que o reino de Deus é tomado por esforço. Esse mesmo esforço que diz esse texto aqui é o mesmo que Jesus falou para os discípulos lá. Muitos querem ganhar o reino de Deus, muitos querem prosperidade, crescer, mas não querem colocar força. Se sentem enfraquecidos, não consigo, pastor, sei o que, meu irmão. Se enche de força, que cada vez que você se diz ser fraco, o inimigo vence. Dá um basta na sua vida em relação a isso. Diga assim, a partir de hoje, eu vou me esforçar. A partir de hoje, eu vou fazer como Neemias fez. E eu não vou dar atenção às vozes que se levantam contra mim, dizendo que eu não consigo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando nós somos fracos, sentimos fracos, nós somos fortes. Somos fortalecidos por Deus. Por mais que você está fraco, se Deus está contigo, meu irmão, pode ter 1 milhão lá, só está você e Deus, você é a maioria. Incrível, né? Como é que o espiritual se desenrola. Entende bem isso? Então eu desafio você para a próxima semana estarmos juntos nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, para que você ouça sobre a pergunta que Sambalat fez. Lembrando, a primeira pergunta tinha um propósito. Qual era? Criar um sofisma de que você é fraco. Então, apaga, deleta, tira. Beleza? Já ficou mais forte. Agora, a segunda pergunta, eu quero conversar com você semana que vem. Eu desafio você para continuar nos acompanhando e semana que vem você entender um pouco mais sobre esse opositor de Neemias e os seus opositores hoje. Amém? Então, eu queria que você agora fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu peito, no seu coração. Se você estiver deitado, sentado, não sei onde você está, mas se tivesse ficasse agora em momento de oração. E essa palavra certamente você entendeu, mas você precisa do Espírito Santo dentro de você para que ela realmente venha e traga a aplicação prática de tudo aquilo que você ouviu. Toda teoria é legal, o entendimento é legal, você entendeu sobre fortaleza, sobre ser forte, sobre vencer o mal, sobre os opositores. Mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa do Espírito Santo dentro de você para te fortalecer. E só recebe o Espírito Santo, só tem o Espírito Santo caminhando com a pessoa, aquele que passou pela porta estreita. Hoje é o dia que você decidir passar pela porta estreita. Vencer toda e qualquer oposição e passar pela porta estreita, que é Jesus Cristo. Agora que sobre o seu coração. Repete com a sua oração, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, ou talvez nesse dia ou nessa tarde, diga, nesse momento, eu entendi que muitos dos meus opositores vieram de dentro de mim, ou vieram de fora de mim, através de vozes que querem me fazer ser fraco, dizer que eu não consigo. Mas eu quero, a partir de agora, passar pela porta estreita e ser fortalecido nas minhas emoções, em tudo que tenho, em tudo que sou. Reconhecendo quão pecador eu sou. Mas a partir de agora, eu te aceito. Eu quero caminhar, passar pela porta estreita, que é a sua salvação. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você que fez salvação hoje, entre aí no Facebook, ou entre aí no YouTube, onde você está assistindo.
Manda uma mensagem para ele. Nós queremos continuar orando pela sua vida, queremos continuar intercedendo por você. Se estiver perto de nós, estamos aqui na igreja Sara Nossa Terra do Jardim Botânico, Distrito Federal. Se quiser vir aqui, estamos aqui portas abertas para te receber, logo depois que seja liberado na igreja para poder funcionar. Mas vá na igreja próxima de você, se tiver uma Sara Nossa Terra próxima de você, procure, ou uma da sua preferência. E comece a caminhar agora debaixo desse propósito. Passando por essa porta estreita, um caminho estreito. Deus vai te fortalecer. Você vai para lugares altos, assim como ele. Amém? Continue nos acompanhando. Facebook, Sara Nossa Terra, Jardim Botânico. Acha lá e comece a nos acompanhar lá, curta, compartilhe, comente. Ou no YouTube, SNT Botânico DF. Entra lá, se inscreva, nos ajude. Mande esse vídeo para mais pessoas, para que elas também se inscrevam, para que a gente possa expandir mais o reino de Deus e mais pessoas sejam fortalecidas. Que a verdade de Deus chegue em lugares aonde muitas vezes a gente não pode ir. Mas a internet vai, a nossa voz vai, a nossa imagem vai. Use isso para expandir o reino de Deus. Te agradeço pela paciência, por estar nos assistindo e esteja conosco no próximo. Amém? Senhor, muito obrigado por esse momento, pela tua presença e pela tua graça. Conduz-nos, Deus, para, Senhor, dias de triunfos diante de todas as oposições que vêm contra nós. Possamos ser fortalecidos para vencermos toda a força do mal que se levanta contra a nossa vida, contra a nossa saúde. Eu declaro agora uma bênção de cura para aquele que nesse momento precisa ser curado. Que o anjo do Senhor possa ir, Deus, de encontro a esse coração, a essa alma, a esse corpo que precisa de cura. E que haja uma manifestação dos teus milagres nessa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja fortalecimento do corpo físico, emocional, Senhor, espiritual de cada ouvinte, de cada um que está vendo essa imagem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a presença de Deus Todo-Poderoso, que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, que as consolações, exortações, edificações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e que o anjo do Senhor esteja acampado ao seu redor, te fortalecendo cada vez, cada dia mais, para você vencer todas as suas oposições. Em nome de Jesus. Amém.